Então, galera, questão número 5. Agora a gente vai falar de IST, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá certo, galera? Então, eu já acabei dando a resposta, né? E quais são os agentes causadores, né? Então, são diversos, né? Tem bactérias, tem vírus, tem protozoários, tá certo? Sugiro que vocês façam aí uma leitura, né, sobre as principais, sobre as doenças mais comuns, né, sobre as principais ISTs, ok? De modo que nem sempre, né, essas infecções vai acontecer nas relações sexuais, pode acontecer no processo da amamentação, né? A sífilis, por exemplo, é uma doença bem grave, né? Causada por uma bactéria, né? É o Treponema palindo. E se a mulher tiver essa bactéria e não tiver um pré-natal, não tiver um acompanhamento, a criança no nascimento pode ser contaminada e vir a ter sérios problemas, né? Ficar cega, problemas neurológicos gravíssimos. Então, por sinal, a sífilis é uma doença que tem feito muitas vítimas, né? Melhor, tem causado assim muitos problemas. Bem, além da sífilis, né, a gonorreia também é uma doença causada por bactérias, tá certo? E a gente tem a tricomoníase, no caso é causada por um protozoário, né? Protozoário não são bactérias, certo? Temos as herpes, que são causadas por vírus, né? O HPV é um tipo de vírus, tá certo? Enfim, tem na página 176 e 177 uma leitura, né, própria aí sobre essas ISTs, ok? Mas então, galera, entre as ISTs, o HIV tem um destaque, né? Por ser um vírus letal, quer dizer, ele é mortal se a pessoa não tiver um tratamento adequado. Aqui eu escrevi errado, né? Não tá certo, né? Bem, o que acontece é que hoje a AIDS, né, que é a doença, né, propriamente, também chamada de SIDA, tá vendo? Certo? AIDS é em inglês, SIDA é em português. SIDA, S quer dizer síndrome, I, imunodeficiência, e D, adquirir, AD, né, adquirida, certo? Adquirida, SIDA, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso que significa AIDS em inglês, síndrome da imunodeficiência adquirida. Em português, SIDA, e a sigla é em inglês AIDS. E HIV quer dizer vírus da imunodeficiência humana. Por que ele é letal, né? Porque ele destrói as células de defesa, né? As nossas células que produzem anticorpos, que impede a ação das bactérias, enfim. Se você pega uma gripe, você tem que produzir anticorpos, né?
A pessoa pega a Covid, ela só fica curada se ela tiver anticorpos e tem que produzir em boa quantidade para ficar bem, né? E assim diversas doenças. Então a pessoa que tem AIDS, ela perde as defesas, né? Perde as células de defesa. O vírus da HIV, ele tem uma preferência de ataque às células de defesa, chamadas células T, né? E isso é bem complicado. Mas hoje em dia já tem uns tratamentos, já tem um chamado coquetel, que as pessoas, quando descobrem cedo, né, descobrem que tem AIDS e fazem o tratamento, levam a vida praticamente normal. Mas, né, tem aí os efeitos colaterais, enfim. Não são muito simples, e é para a vida inteira, né? Uma maneira de se precaver do HIV, e como todas as outras doenças, né? É o uso de camisinha, né? Mais do que isso, né? Responsabilidade, né? Nas suas relações, né? Então você tem que ter respeito aí pelo companheiro, pela companheira. Então é muito importante isso. Então responde aí com as suas palavras, né? Ou faz uma leitura aí se ainda não consigo captar a ideia, para responder por que o vírus é letal se não for tratado adequadamente. Então, galera, além das relações sexuais sem camisinha, quais as outras formas de contágio da AIDS? Então, tem ilustração aqui do livro, mas eu quero que você escreva, né? Uso de seringas, né? Contaminadas, né? Então, seringa tem que ser sempre descartável, né? Transfusão de sangue, então tem que fazer exame. Normalmente, quando a pessoa faz transfusão, os sangue são passa pelo rigoroso processo, né, de exame, né, de cuidado para evitar, né, transmissão não só de HIV, de AIDS, mas como outras diversas doenças. Bom, também o HIV pode passar da mãe para o filho, né, se não tiver um acompanhamento. Então, por isso o pré-natal é muito importante. O médico faz o exame, se vê que tem HIV, existe procedimento que impede a criança de nascer, de se contaminar. Então, instrumentos de dentista, né, de qualquer instrumento de corte, né, enfim, que possa ter uma relação com sangue, né, pode ser um problema. Então, galera, tá aqui as sugestões, já tem até a resposta aqui, né? Só você escrever, número 7. Então, galera, número 8, porque ainda não foi possível o desenvolvimento de uma vacina para SIDA, né? Quer dizer, eu escrevi SIDA aqui, tá errado, viu, gente? É com S, né? Por favor, conserta aí. SIDA. Com S, tá? Então tem uma leiturazinha aqui para vocês, mas auxiliando aí na resposta, né? É um vírus altamente mutante, né? Então isso tem sido o problema, né? Um vírus que ele está sempre ficando diferente e a vacina não é eficaz nesse sentido. Mas como já tem o tratamento, né? Um bom tratamento aí, claro que a vacina vai ser super bem-vinda, né? Quando chegar. E vamos torcer para isso, né? Então, é isso aí, galera. Próxima questão. Então, a questão número 9, como é feito o diagnóstico a partir do exame do Papa Nicolau, né? Esse é o exame mais comum em si, né? É o chamado preventivo, né? Então, todo ano é importante que
mulheres façam esse preventivo. Tem uma curiosidade aí, né? O Papa Nicolau, por que desse nome, né? É em homenagem ao médico, né? George Papa Nicolau, que ele que criou esse método em 1940. E em que consiste esse método, né? É feita uma coleta, né? Do material. Então o ginecologista ou a ginecologista, né? Colhe dos pacientes, né? Uma pequena amostra, né? do colo do útero, né? E isso é enviado, né, para um laboratório onde é examinado, né, para ver se tem alguma célula com alteração. E aí tem os especialistas, o médico, né, sabe reconhecer naturalmente o problema e quanto antes, né, câncer é assim, descobriu, tratou, fica tudo bem. Quanto antes, né, pode deixar se desenvolver, porque depois pode ser fatal, ok? Então escreve aí como é feito o diagnóstico a partir do exame do Papa Nicolau. Tem uma leitura aqui, pensando no que eu escrevi, eu acho que já dá para escrever e responder, né? Então, galera, 10ª questão, né? E o último slide, qual a importância da vacinação do HPV na adolescência? Então, minha filha tomou HPV, as meninas aí, né? E agora os meninos também vão poder tomar o HPV, né? A vacina de HPV, porque é uma doença causada, né, por um vírus, né? E atinge o pênis, no caso, né, dos homens e as meninas, né? Um dos cânceres que mais afetam aí as mulheres é o câncer no colo do útero. Aí eu até vi um vídeo, né, do Dr. Drauzio Varela explicando, né, que na adolescência é muito importante, né, essa vacinação, porque é quando o corpo produz, né, uma resposta, né, uma defesa bem duradoura para a vida inteira, né. Um adulto que toma a vacina contra HPV, ele não tem o mesmo poder, né, de produção de anticorpos, de defesa, né? Isso acontece melhor nos jovens, tá certo? Então, a gente está vivendo um tempo aí que a vacina, né, tá entrando, até a vacina mesmo da Covid, né, tem gente criando polêmica, né, em relação a isso. O fato é que a gente precisa estudar, né, precisa deixar de lado aí, às vezes, a questão de opinião e de crença, para ver o que a ciência diz, porque é ela que tem aí, né, promovido o progresso, o desenvolvimento, né, da nossa civilização, certo, galera? Então, essa é a última questão, né? A gente no próximo encontro, como eu falei, a gente vai corrigir essas atividades e eu vou passar um dever do livro para vocês se divertirem. Se divertir é maneira de falar, né, galera? Se bem que a gente pode aprender, né? Se divertir nos estudos. Não é muito fácil não, mas é bom a gente procurar ver isso e sentir essa relação, desenvolver essa relação com o estudo da melhor maneira, né? Então, página 181 e 182. Então, além dos slides das perguntas que eu apresentei, vamos fazer essas outras questões daí de 181 e 182. E semana que vem a gente corrige essas coisas, né? Comenta aí, tá certo? Então, qualquer coisa é só fazer contato aí pelo WhatsApp. Vamos estar à disposição. Desde já, bom trabalho e um bom fim de semana, galera. Tchau, tchau.